I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me, I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by. And so long had the ministers fell under the... E há tanto tempo os ministros haviam caído sob o impacto do rei, pois o pecado era permitido, não havia limites. É um quadro muito bom de hoje, porque a nação havia endossado essas coisas. As pessoas queriam ser populares, achavam que, contanto que a nação aprovasse, estava tudo bem. É o que dizem hoje. Contanto que a nação diga que pode vender cerveja, então pode bebê-la. Se a nação permite que nossas mulheres fiquem semivestidas na rua e a lei não as prende, ora, podem fazê-lo. Pode não ter problema para a nação, mas nos grandes livros de Deus você é responsável e terá de responder perante Deus. Mas eles caíram, tiveram de ceder sob a carga. E a nação prosperava e achavam que prosperidade era sinal de que Deus estava com eles. Essa não é bem a verdade. Deus vem a você. Há um velho provérbio, um provérbio que desonra a Deus, que diz que Deus ajuda a quem se ajuda. Isso é desonroso para com Deus. Deus ajuda a quem não pode se ajudar. Ele é o Deus dos que precisam de misericórdia. E é um Deus misericordioso. E esse provérbio que diz que Ele ajuda a quem se ajuda. Se você pode se ajudar, não precisa da ajuda dele. Mas Ele ajuda aos que não podem se ajudar. Mas a nação achava que, enquanto estivessem comendo bem e estivessem bem vestidos, tudo ficaria bem. Mas havia um que ainda era antiquado, que cria que havia um Deus que era antiquado, cria que havia um Deus que cumpria a sua palavra, cria que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era santo e exigia completa rendição à sua santidade. Mas Jezabel e sua equipe modernista o odiavam. Ele era o pastor deles, mas não criam nisso.
Assim ele teve de se esconder por sua vida. E Deus o enviou ao monte e disse, deu-lhe uma mensagem e disse, desce e dize àquele velho rei ímpio, assim diz o Senhor, não vai chover ou nem orvalho cairá até que tu chames por ele. Concedeu à boca de Eliseu chamar pela chuva, quando fosse a hora dela, mas ele tinha as chaves do céu, podia fechá-lo ou abri-lo. E ele disse, quero que subas do deserto deste, ou melhor, para o deserto, para fora deste caos. Sai do meio deles. Tu pregaste para eles e se recusam a ouvir-te e estão piorando sem parar. Sobe para o deserto e senta-te lá junto ao ribeiro de Querite. E já ordenei aos corvos que cuidem de ti. Oh, se as pessoas se recusam, Deus tem corvos que podem fazê-lo. João disse, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus disse, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus pode fazer o que quiser. Ele disse, eu tenho ordenado aos corvos e eles o sustentarão. E eles lhe traziam carne e pão. Certa vez alguém disse, onde os conseguiam, irmão Branham? Eu disse, não sei, só sei que os traziam. Eles os conseguiam no mesmo lugar em que Jesus conseguiu quando pegou 5 peixes ou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000. Veio da mesma mão criativa do Deus Todo-Poderoso. Traziam-lhe peixe e pão, os corvos pousavam e os entregavam a Eliseu, e ele os comia, e se abaixava e bebia da fonte. Deus estava descansando seu profeta. Oh, estou tão feliz por Deus ter uma via de escape. E quando achavam que ele estava louco, aquele velho profeta, um velho desmancha-prazeres, sempre tentando tirar a alegria das festinhas alegres que estavam tendo, dizendo-lhes que era pecado. E Deus, seguindo a comissão de Deus, ele subiu as montanhas e se sentou no alto, o lugar mais seco do país. Mas Deus manteve o ribeiro fluindo, e eles estavam lá embaixo com a língua seca por água. Sabe, Deus tem um jeito de responder oração. Esta pequena mulher tinha vivido fiel. Ela não se casou de novo, ficou sem casar para se encontrar com seu marido na glória. Era uma mulher honrada. E por semanas a panela se esvaziava cada vez mais e ela continuava orando. E ainda assim não parecia haver esperança à vista, em parte alguma. Sabe, poderíamos tirar uma lição disso, que se você orou e preencheu todos os requisitos que Deus exige, e ainda assim ele está em silêncio, ele não diz nada. Entretanto, você preencheu os requisitos agora, o que acontece então? Se você sabe que preencheu seus requisitos e fez tudo o que sabe fazer, então a fé não vacila. Só fica quieta e pensa positivo. A fé fica para sempre agarrada à rocha das eras e não larga. Essa grande companheira chamada fé. Muitas vezes eu já disse que a fé tem pelos no tórax. Quando fala, tudo o mais se cala. Quando a fé diz, cale-se, então tudo para, porque ela manda. E ela preencheu todo o requisito. Vivia de modo limpo, decente e honrado e tinha preenchido todos os requisitos de Deus. Mas parecia que ele estava em silêncio. Deus às vezes faz isso para testá-lo, para ver que tipo de reação terá. Não se esqueça! Se você passar pela plataforma, receber oração, e mãos forem impostas em você,
e parecer que nada acontece, isso não detém nem um pouco a fé. Você preencheu os requisitos de Deus. Agora, se preencheu. Agora, se está escondendo algo de Deus, sabe que o coração o condena. E sabemos que se o nosso coração não nos condena, então temos. Agora, mas se o nosso coração nos condena, não adianta passar pela plataforma. Não adianta pedir nada a Deus, pois você não tem fé para receber. Mas quando preencheu todo o requisito que Deus requer, então a fé sai lá e diz, Deus é Deus, eu preenchi os requisitos. A Escritura diz, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Como diz o hino, ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, a esperar. Lavar minha alma no sangue do Calvário, preencher todo o requisito, queimar todas as ligações em torno e dizer, agora, Senhor, nada trago em meus braços, só a tua cruz me apego. Tu prometeste, Senhor. Esse é o tipo de condição. Por isso as pessoas acham que sou isolacionista. Mas na sala ou na parte remota do deserto, essa é a condição a que você precisa chegar antes de vir até este púlpito aqui. Porque Satanás está sempre pondo coisinhas malignas para tentar atrapalhar algo. E você deve estar segurando-se na cruz, não confiando em sua própria habilidade, seus próprios pensamentos, apenas apoiando-se no braço eterno. Não afirmando ter inteligência, não afirmando ter mente própria. Você está apenas se abrindo e deixando o Espírito Santo falar. Essa é a condição em que Deus quer sua igreja. Ponha-se nessa condição. Deus o prova. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, disciplinado, para ver se consegue suportar a disciplina. Se vamos à frente e dizemos, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por causa dos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi ferido por causa das minhas transgressões, moído por causa das minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fui sarado. Quando diz isso com um confessado, todos os seus pecados e suas iniquidades e suas habilidades e tudo que você tem, ponha no altar. Então, ali, sem nada nos braços, Satanás vai atirar cada dardo que possa em você. Mas então, se você se desvia dali e diz, ora, talvez eu não tenha sido salvo, talvez não tenha sido curado, então se afasta disso. A Bíblia disse que sois filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Deus testa todo filho de Abraão como testou Abraão, pois somos descendência de Abraão. Estando mortos em Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Descendência de Abraão, esse é o espírito que Abraão teve. Ele recebeu a promessa, e se nosso pai confiou em Deus e recebeu uma promessa, uma impossibilidade, e se agarrou a ela por 25 anos antes que fosse manifestada, ficando cada vez mais fortificado, sua descendência é justamente como o pai. Não importa o que aconteça, quando recebemos oração, está resolvido. Quando tiramos todo o estorvo, preenchemos todos os requisitos, tiramos todo o estorvo. Então pedimos a Deus e ficamos ali, sabendo que você receberá. Deus testou Jó assim. Quando Jó pediu misericórdia, ofereceu um sacrifício por seus filhos. A única coisa que aquele profeta tinha era um holocausto. Mas Deus só requeria isso. Deus não requer instrução e um monte de bobagens. Requer um coração rendido à sua vontade. Ele não pede que você se vista de certo modo ou vá a certas coisas ou a certas faculdades ou diplomas. Ele pede um espírito humilde, contrito e quebrantado e um coração disposto a recebê-lo.
Ele provou Jó para ver que tipo de reação encontraria nele. Mas quando tirou suas ovelhas, e tirou seu boi, e tirou seus camelos, e tirou seus filhos, verei o que Jó diz agora. E ele disse, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele encontrou o que havia dito a Satanás que tinha em Jó. Ninguém na terra semelhante a ele. Então os trovões começaram a rugir, os relâmpagos começaram a brilhar, o Espírito veio sobre o profeta e clamou, eu sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão. Ele testou os filhos hebreus para ver que tipo de reação teriam. Eles confessaram entre os pagãos que havia um Deus vivo, havia um Deus Jeová, e que ele era Deus dos céus e Deus da terra, e toda a alma estava na mão dele. Assim, Deus deixou que fossem testados e preencheram todos os requisitos, oraram e tiraram todo o estorvo. E rejeitaram-se curvar a imagem do rei. E ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais do que nunca. E não há dúvida de que Satanás estava tentando lhes dizer, este é o fim do caminho. Gosto do jeito que falaram. Nosso Deus é que nos pode livrar dessa fornalha de fogo. No entanto, se não transgrediremos os mandamentos de Deus, permaneceremos fiéis. Que nossa fé recue nos anos por vir, que permanecemos fiéis à promessa de Deus. Meu Deus pode me curar disto, ou meu Deus pode me tirar desta cadeira de rodas. Meu Deus pode fazer isto, mas eu o aceitei como meu curador. Confessei meus pecados, minha incredulidade, e confessei que creio que Ele é o meu curador. Aconteça o que acontecer. Se não ficar bom hoje, ficarei amanhã. Se não ficar amanhã, ficarei no ano que vem. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, lá estava. E quando entraram na fornalha de fogo, sob prova, sob teste, ficaram fiéis até o fim. Mas Deus esteve lá no momento e os livrou. Sabiam que oraram, que seus pecados foram confessados. Eles sabiam que preencheram todo o requisito. E ainda assim ele parecia estar em silêncio. Ele só está em silêncio para testá-lo, para ver o que você de fato é, o que está dentro de você, para ver se de fato é de coração o que você está dizendo com os lábios. Que isso penetre fundo. Podemos dizer com os lábios, mas será que nosso coração está dizendo? Agora, embora essa pequena mulher soubesse que preencheu todos os requisitos, e ainda assim Deus estava em silêncio, parecia que ele nem se importava com ela, que não se importava se ela vivesse ou morresse. Mas o tempo todo Deus estava trabalhando. Ela não sabia, mas Deus disse a Elias. Ele secou o ribeiro, estendeu a mão e fez o ribeiro parar de fluir. E Elias disse, Senhor, por que parou? Ele disse, eu ordenei a uma mulher viúva que te alimente. Ele já lhe havia ordenado. Ela não sabia disso. Ele pode ter ordenado que você dê testemunho da sua cura. Talvez você não saiba disso, mas aguarde. Quando você tem certeza que preencheu todos os requisitos, quando sabe que fez tudo o que sabe fazer e se colocou diante de Deus, só há uma coisa a fazer, que é esperar em sua promessa. Fique aí. Deus prometeu responder. Ele o fará. Você não sabe o que ele ordenou, que anjo ou o que fazer. Pode ser esta noite, antes que o culto de cura comece amanhã à noite. Deus pode ter visto sua condição hoje, pode ter ouvido sua oração. Fiquei com muita pena destes surdos mudos. Quero impor as mãos neles e orar por eles. Comecei a encerrar ontem à noite, mas disse que não estaria certo para com os demais.
Mas como sei se não está em algum lugar? Um Deus silencioso que conhece o coração. Se essas pessoas preencheram o requisito de Deus e estão prontas, e há um anjo aqui esta noite para livrá-las de toda a sua moléstia. Como sei? Deus pode ter ordenado o livramento delas esta noite. Quer eu ore pelos enfermos ou não, elas receberão, pois Deus requereu isto. Esteja certo de Deus, então espere. Preencha seus requisitos. Deus sabe fazer as coisas certas. Sabe fazer do jeito certo. Agora, foi muito estranho Deus enviar seu profeta à casa de uma viúva. Que lugar! Mas ela devia ser uma mulher muito virtuosa, ou ele nunca enviaria seu profeta até lá. Oh, se uma pessoa era digna, tinha de ser uma pessoa digna para alimentar um homem como Elias. Lembrem-se, foi Zacarias em sua casa que tinha sido leal e verdadeiro, esperando que Deus lhes desse um filho, e o anjo Gabriel veio à casa. Foi a Virgem Maria que tinha vivido limpa e puramente, esperando por uma promessa de Deus, a quem ele enviou um anjo. Isso de andar por aí como o mundo e flertar com o mundo e então esperar ver anjos e milagres serem feitos está fora do plano de Deus. Você tem de viver certo. Limpe a casa, limpe seus hábitos, limpe as coisas do mundo, livre-se de suas cartas de baralho e de sua ligação com o mundo. Apronte-se. E então, o anjo de Deus pode falar e dizer, não temas, sou eu. Então as coisas acontecem. Mas a pequena mulher estava lá orando, sem saber que o profeta vinha descendo a montanha. Ele teve uma visão de aonde ir. Deus não guia seu povo às cegas. Ele lhes diz para onde vão. Ele estava olhando para a cidade. Oh, estava terrível. As pessoas estavam morrendo de fome e clamando por água. Pessoas famintas. É um reflexo da imoralidade. É um reflexo do pecado. E esta nação pagará por isso. Não se pode... Os equilíbrios. Até a lei da natureza não deixaria que fosse assim quando estamos desperdiçando dinheiro com uma vida desenfreada. E metade do mundo morrendo de fome. Todos eles são seres humanos pelos quais Cristo morreu. É por isso que os campos missionários estão no meu coração. Vocês têm ministros maravilhosos aqui em Phoenix e em todos os Estados Unidos, lugares, igrejas em cada esquina, grandes homens de Deus, cultos de cura, grandes homens como Oral Roberts e outros grandes homens pregando. E há pessoas no exterior morrendo aos milhares todo dia que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Pobres negros, sujos e famintos lá na África e na Índia, criancinhas deitadas na rua morrendo, que nem sabem o que Deus significa. Então discutimos sobre nossas pequenas divergências de crença religiosa. Oh, não é muito certo. Acho que não é, amigos. Se está em seu coração ver isso. Agora, notem, esta pobre mulher, depois de olhar pela janela e ver que o dia estava para raiar, mal sabia o que esperava por ela. Achava que era a morte para si e seu filhinho. Assim, enquanto ela dormia, olhamos para ela um minutinho. Ela foi, depois de orar, afastou o cabelinho de seus olhos e disse, meu querido, você se parece tanto com seu precioso e santo pai, como ele confiava em Deus, como deu a vida pela causa de Israel no campo de batalha. E você se parece tanto com ele. E, querido, não sei por que os inocentes sofrem com os culpados, mas sofrem. Esta nação, os cristãos, sofrerão porque a injustiça na política faz a nação inteira sofrer. Agora, posso vê-la entrar e dizer, vou preparar um bolinho agora. Só restou o suficiente para um bolinho de pão e quando o comermos, então morreremos. Assim, ela entrou no cômodo e tirou a farinha da panela. Posso vê-la passando aquela mãozinha ossuda por dentro da panelinha em que estava.
batendo para aproveitar tudo, e por fim conseguiu o suficiente para um bolo. Foi até a pequena botija, ergueu-a e deixou escoar cada gota do azeite, mais ou menos uma colher de sopa. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His name. Precious name. There to my heart was a blood applied. Glory to His name. Now while we sing this next verse, shake hands with somebody in front of you, back of you, sides of it. Come to this fountain so great and